hoje eu estou com um luxo, com uma alegria transbordante, porque a alma está na voz, a voz que é soltada com alma em jogo. Richel Martins, bom e jovem jornalista, amigo, bem-vindo aqui com esse vozeirão. Alberto Bial. Que felicidade estar aqui. Esse alma em jogo tem tudo a ver com você e a gente sente isso desde o primeiro momento. Obrigado pelo convite. Um convite que já vem há algum tempo, que a gente precisa de pessoas tão marcantes quanto você na sociedade cearense, dentro da cultura. Você é um jornalista de formação, Isso. mas tem uma história dentro da cultura cearense muito grande. Então, eu gostaria que você falasse como saiu essa veia de um jornalista que apresentou, que fez muitas entrevistas, que foi em televisão assim uma pessoa muito conhecida e importante, essa entrada para composição, interpretação, artista completo, multifacetado. Como é que se deu esse encaminhamento? A arte ela veio até antes, porque a gente começa isso na infância, né? A gente ouve as músicas, a gente presta atenção nos filmes, nos quadros, na poesia e vai começando a fazer Isso em a própria casa? produção. Isso em casa, né? Isso em casa. Então eu já desenhava desde pequeno, já escrevia, eu acho que com 11, 12 anos já escrevia os primeiros versos, né, os primeiros poemas, muito baseado no que eu lia de Vinícius de Moraes, de Manuel Bandeira, né? Nossa, Até Manuel de Barros, que é outro tipo de escrita, mas é é um delicioso, grande, né? grande poeta. E a escolha, a gente sabe que é sempre muito cedo a gente escolher uma profissão com 16, 17 anos, né? Na minha época, acho que nem existia o Enem ainda, então a gente tinha que fazer uma prova assim, de aptidão, né? E tudo que eu fazia, teste vocacional, né? Então, de tudo que eu fazia, só dava algo ligado à comunicação, né? Porque havia muita possibilidade de trabalhar com voz, com texto, com tudo, e eu fui para o jornalismo, né? E foi uma faculdade, um curso muito importante para a minha vida, porque daí eu passei a ver outros caminhos de atuação, né? E desde cedo já trabalhando a partir da faculdade em comunicação, tanto em rádio quanto em televisão. E, e aí esse jornalismo que veio depois da arte lá, eles se casaram, né? A partir daí eu pude, através do jornalismo, até conhecer muitos dos meus ídolos da cultura, entrevistá-los, né? Ter contato, fazer amizade e que Me fale perdura. de alguns desses ídolos que você entrevistou na sua carreira. Ah, muitos. Danilo Caymmi é um deles, Nossa, né? É um amigo de longa data, né? o baianinho. Eu conheço há 20 anos, Nossa. né? Toquinho. O Toquinho tem um irmão, um escritor maravilhoso que a gente é Vinícius e amigo. Toquinho, né? A dupla. Isso. Toquinho tem um irmão, João Carlos Pet, que é um escritor, um artista plástico. A gente já tem 25 anos de amizade, é uma pessoa também que me trouxe muita inspiração. Tem o pessoal da cultura do nosso Nordeste, né? Você falou do Danilo Caymmi e agora quando sua irmã Nana morreu, foi Isso. atacada por algumas pessoas assim de uma forma absurdamente feia, né? Sem nada a ver. E a forma como o Danilo se colocou, a educação que ele passou para respeitar a ida da irmã dele, né? A tranquilidade que ele precisava passar naquele momento de mudança espiritual, né? Da chegada da morte para Nana, e um ataque sem sentido naquele momento, né? Pessoas ruins mesmo, e ele colocou isso no mesmo dia de forma assim muito, muito bonita e suave. Então, ele é aquilo que eu vi no dia da morte da Nana? O Danilo é iluminado, ele tem uma forma de tratar muito diferenciada e acredito que aquela lucidez que ele apresentou aí já vinha sido manifestada há alguns anos, né, por conta dessa coisa política do país, em relação à Nana, em relação ao país mesmo. Né? Eu pude entrevistá-lo, acho que em 2017, a convite de um outro amigo jornalista, né? E ele já apresentava aquela lucidez. Então,
faz parte da vida do Danilo, faz parte da carreira dele, é algo que eu admiro muito, né? Espero que ele veja esse nosso material aqui também, para a gente poder mandar um abraço aí para ele. O jornalista, acima de tudo, ele tem que entender o ser humano. Ele tem que buscar, lógico, o entendimento da escrita, né? Da leitura, o aprofundamento em pessoas e grandes ícones da história do Brasil, mas ele precisa conhecer o ser humano profundamente. Isso. Quando você, como jornalista, entendeu que é uma profissão que é assim essencial, porque a informação hoje e sempre foi algo que norteia a vida de cada um no dia a dia. Você entende que esse momento que a gente vive, há menos escrita, menos leitura e, com isso, um decréscimo das informações, muitas informações que não são fatos reais? Eu creio, Alberto, porque entenda que viver é invariavelmente ter experiências. E fora do mundo prático, a gente precisa ler muito para entender outras culturas que a gente não tem acesso, né? Então, leitura e escrita são práticas que fazem da gente seres humanos mais sensíveis, mais preparados para lidar com esse mundo complexo, né? E o jornalismo tem sofrido um pouco com isso, né? A gente vê muitos profissionais sendo formados nessa era digital onde tudo tem uma velocidade muito grande, que prestam pouca atenção naquilo que estão lendo, naquilo que estão aprendendo e têm praticado muito pouco a escrita. E eu nem falo da escrita literária, não, mesmo da escrita jornalística ou da escrita acadêmica. E chega a um certo ponto em que não há referências para você tornar aquilo uma coisa de multilinguagem. Vamos dizer, se eu estou conversando com você sobre cultura, a gente falou sobre Danilo Caymmi já, a gente falou sobre música, daqui a pouco a gente pode falar sobre esporte, daqui a pouco a gente pode falar sobre política, e eu preciso estar preparado para isso como ser humano, nem só como jornalista. E como jornalista, muito mais. Então me preocupa um pouco essa qualidade do que está sendo formado agora. Eu posso falar de jornalistas com de camarote, com propriedade, exato. que a gente acompanha a carreira de um irmão, de vários familiares, filha e todos voltados com essa veia do jornalismo assim expressa. E a gente andou lendo algumas coisas que a profissão que mais traz frustrações durante a sua carreira, isso no mundo todo, uma informação interessante. É o do jornalismo. Isso. Por que o jornalismo hoje é a fonte de maior frustração dentro de todas as profissões que a gente tem? O que houve? Essa resposta eu não vou conseguir dar, difícil, porque ela é bem ampla, né, em termos de mundo. Se a gente fechar o foco no Brasil, há muitos problemas de mercado de trabalho que são históricos, não são de agora. E se a gente fechar o mercado no Nordeste e depois no Ceará também é outro foco, mas acredito que é uma profissão muito desafiadora, a profissão do jornalista, desde a hora em que aquele jovem escolhe fazer a faculdade de jornalismo, até o dia em que ele sai com o diploma e vai para uma redação, se ele for para a redação, trabalhar no dia a dia, ou se ele for para uma assessoria de comunicação. Então, é uma profissão muito desafiadora que acredito, claro, puxando a brasa para a nossa sardinha, merecia uma valorização maior, não falo só em termos salariais, né? Mas que também carece os próprios profissionais de maior preparação para que essa briga que é histórica tenha um pouco de base, né? Eu acho que vai acontecer essa volta da importância do jornalismo real, né? Saindo um pouquinho da tua área jornalista, eu assisti em um evento que eu fui dar uma palestra e tal, e você fazendo a apresentação do evento. Me impressionou demais naquele momento, porque você passava com alma, você passava as informações e a apresentação das pessoas com muita categoria e com muito conhecimento de cada pessoa que estava sendo, que ia ao palco naquele momento. Como é que é o palco para você? Como é você como um apresentador de eventos, para começar a falar dessa área, desse teu
jeito multifacetado. Eu vou começar com você como apresentador em eventos. Como é que é? Como é que você se prepara para isso? Eu adoro fazer isso, Alberto. Eu faço apresentação de eventos desde a adolescência, né? Você fazia em casa sozinho, assim? Não. Fazia um pouco em casa, até para me preparar, Aham, né? Mas aham. eu lembro no colégio, eu lembro o primeiro evento que eu fui apresentar, era um dia dos pais e reuni todos aqueles pais de alunos, né? E eu estava muito nervoso, né? Não sei se vocês lembram, existia na pré-história um aparelho chamado Discman. Pré-história é ótimo. A gente colocava ali Aham. um CD para ele tocar, eu botei um daquele no bolso, ficava ouvindo ali música clássica, o professor me acalmava. E eu lembro que eu disse, bom dia, senhoras e senhores, isso com uns 16 anos, 15, Um 16 anos. Bom adolescente. dia, senhoras e senhores, meus amigos olhando para cima assim. Bom, mas essa história do palco é curiosa, porque a gente tem que ligar a chave do momento de apresentar, né, de ser o apresentador, a gente tem que ligar a chave para cantar, para tocar, a gente tem que ligar outra chave como ator. Como apresentador, Como. Conclua, desculpa. como apresentador, eu me sinto muito à vontade com o público. Por exemplo, eu gosto de dizer que eu me sinto mais à vontade com um público que eu desconheço completamente do que se eu tivesse ali na plateia só amigos e familiares. Eu fico mais à vontade de estar com Interessante. as pessoas que estão ali pela primeira vez me vendo e principalmente prestando atenção no evento, mas que eu consiga conduzir a atenção delas para que aquele evento seja o melhor possível, né? E essa coisa de eventos é um mercado interessante, saboroso de fazer. Nos eventos a gente aprende muita coisa, conhece muitas pessoas, né? E como eu sou bastante sociável, eu gosto disso, de estar lá, de entender o que está acontecendo, de conhecer as pessoas que estão envolvidas naquilo. Isso me deixa bastante empolgado, assim. Eu percebi isso e acho muito legal quando a gente se interessa pelo outro, né? Conhecer a história do outro, assim, presencialmente, né? Cara a cara, não via online. Você como cantor, né? Com o vozeirão que você interpreta música popular brasileira, a Isso. MPB. Como é que você se coloca no mundo da cultura do cantor cearense? Fagner, Belchior, Edinardo, os grandes nomes que são pessoas assim que o Brasil inteiro ama. Como é que você se colocaria nessa lista de cantores e como você vê o seu processo de crescimento nessa área de cantor da cultura brasileira? Engraçado, você falou do Belchior. Belchior, que na música dele já dizia que o passado é uma roupa que não nos veste mais, né? Mas nos veste e muito, né? Se não fosse ele, se não fosse outros antes dele, e se não fosse os que estão agora, a cultura não existiria no nosso país. O presente e o futuro estariam condenados, né? Ela fica na memória afetiva, né? A música, né? E ela faz O parte da nossa cantor. construção, né? Se eu ouço Belchior pela primeira vez e aquilo me encanta, eu vou levar algo daquele DNA para o meu fazer artístico também, para o meu canto, para a minha interpretação, né? E eu vejo essas referências como fundamentais para a gente. Você falou dos amigos, dos ídolos que viraram amigos, eu citei o Danilo, mas aqui no Ceará tem tantos. Do pessoal do Ceará, da mesma época do Ednardo, tem o Roger Rogério, que já foi gravado por tanta gente, já foi gravado Excelente, né? por Ney Mato Grosso. Você tem música gravada por Ney Mato Grosso? Não Ou tem, Danilo? mas o Não. Roger tem. Imagina se eu tivesse música gravada. Ney, por gentileza. E que filmaço, hein? Que Que filmaço. filmaço, Um Homem com H. Que filmaço. Uma Inclusive, história de vida espetacular de um artista como você, de uma pessoa, uma figura humana extraordinária, né? Bem retratada no filme, e uma interpretação genial do Jesuíta Barbosa, que é um ator, Nossa foi Senhora. grandioso, foi grandioso. Grandioso. E você como cantor, você canta músicas que você escreve também, ou você prefere cantar música de outros compositores? Eu prefiro cantar. Você quer cantar, independente de quem seja. E claro que quando você admite a função de intérprete, é importante que você cante aquilo que você acredita, né? Então, canto as minhas músicas minhas com meus parceiros, os músicos que a gente faz música junto, meus parceiros que a gente não tem música junto, mas são pessoas que tocam em algum momento comigo e gosto da música deles também. E o repertório da música brasileira, que é imenso, né? Que é infinito. Então, eu sou muito ligado
a nossa raiz, né? Desde o Baião de Luiz Gonzaga, o Dominguinhos, João do Vale no Maranhão, Alceu Valença, no Pernambuco, até a Bossa Nova, ao Tom Jobim, ao Vinícius, que fizeram parte também da minha formação de ouvido musical, Minas Gerais, com o Peronomútil carioca, né? O Milton Nascimento, que só nasceu no Rio, e está aí o nosso mestre, mineirinho carioca. Né? Minas com o Milton, como eu falei. Então, são vozes que fazem parte da minha vida, que me trouxeram no DNA deles as minhas referências, né? Eu, quando ouço Milton, eu viajo. Ele é uma viagem. Para mim, é a maior voz masculina do Brasil, né? E essas pessoas, como eu falei, a velha roupa, né? O passado é uma velha roupa que ainda nos veste, porque elas vai nos levando para frente. O senhor está vivo, está aqui. E aqui eu tenho grandes parceiros da minha geração, que são grandes compositores, como Caio Castelo, que é um amigo de muitos anos e que também é um grande compositor. Nós temos o Dalton Moura, também é um grande compositor, que tem música com Roberto Menescal, né? Então são pessoas que também me inspiram a seguir em frente, né? E, por exemplo, eu tenho uma parceria que me é muito cara, muito, muito preciosa, que é com um dos grandes mestres da música cearense, infelizmente falecido em 2022, que é o Luizinho Duarte. O Luizinho Duarte trabalhou com Tim Maia, trabalhou com Gal Costa, era um grande mestre da bateria do violão 7 cordas, um compositor efusivo, fazia dezenas de músicas no mesmo dia, e ele foi quem criou a Marimbanda, que é uma das maiores bandas de música instrumental do país, que até hoje existe, né? E nós tivemos uma produção muito importante nos anos de 2019, 2020. A gente fez quase 30 canções em 2 meses. Que barato. E isso que precisa barato. até Como ser é rica a né? história do Richel junto à música, né? E fico muito feliz de ter isso para contar. O Luizinho é um cara que até hoje me inspira muito, né? Você, cantor, um intérprete, né? Um compositor, um homem de palco. O teatro no estado do Ceará. Eu nasci numa coxia de teatro, no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo. Meus pais moravam na coxia, um era contra-regra, a outra era figurinista, mãe com figurinista, pai com... E tenho a história convulsionada dentro de mim de peças de teatro, que meu pai me levou durante toda a vida, meus pais me levaram, e depois eu continuei a ser um consumidor voraz de teatro, né, ao vivo. Toda a diferença, né? Eu amo. Como é que é o teatro no Ceará? As equipes, as companhias, a formação, como é que está nesse momento essa cultura do teatro aqui no estado do Ceará? O teatro nunca para, né? Se tem uma arte que nunca para, é o teatro. E nós estamos num momento que é bom em termos de produção, né? Temos boas companhias de teatro. Precisamos ter mais, precisamos ter muito mais, mas nós temos ainda boas referências de formação em teatro, né? Escolas de teatro. Escolas de teatro. Eu sou formado pelo Teatro Zé de Alencar, né? Fiz lá o curso de princípios básicos de teatro com Neidinha Castelo Branco, onde atuam muitos... Continua tendo no Teatro né? Zé Alencar. Ininterruptamente, acho que esse curso deve ter uns 30, 40 anos. Tem o Carri Costa, que é um grande ator, um grande mestre do teatro, da comédia cearense, que tem sua companhia de teatro e tantas outras. O que a gente precisa mais é aquilo que o Brasil precisa. É mais incentivo público mesmo, para que os teatros sejam valorizados como espaços de cultura. E a Lei Rouanet veio salvar essa cultura e esse... aporte, né, para que a gente possa mostrar a importância da cultura dentro de uma comunidade, dentro de um povo. Fortaleza, quando você compara ela com outras capitais, você vê capitais que o teatro ele é envolto por um clima cultural, né? Um largo onde há museus, bares, restaurantes. Está me lembrando lojas... Francis Leison. Sim. Está me lembrando o Alder Gomes, né? Alder Gomes nos filmes que ele fazia com teatro na praça, com as histórias isso é que precisa, do interior, né? do Ceará. Nossos teatros precisam disso. Eles não podem se resumir a pontos de turismo, né?
aquele cartão postal que você vai visitar. Não estou dizendo que aqui os nossos são resumidos a isso, mas estão, de certa forma, submetidos ao turismo, quando nós deveríamos formar esses espaços, não só nos grandes teatros como o Teatro de Alencar, como escolas de formação de atores, como lugares em que as pessoas desejem estar lá, né? Então eu fui recentemente no espetáculo do Otton Bastos com 91 anos, Ele né? esteve aqui em Fortaleza, né? E resistindo, né? Resistindo aquilo tão bonito, né? Uhum. E a gente vê pessoas que nunca foram ao teatro, isso com mais de 30, 40 anos de idade, e a primeira vez que vão se encantam. Então o teatro tem esse poder de encanto. Ele nunca morreu e nem nunca vai morrer. Por mais que a inteligência artificial esteja chegando, o ao vivo aqui acredito que ainda vai ser a nossa grande fuga dessa tecnologia que às vezes nos cega, né? Exatamente. O teatro, ele, por ser ao vivo, e a coisa presencial hoje é tão rara, né? As pessoas evitam tanto, e o teatro traz aquilo em loco, né? Ali, aquela presença, aquele presente, né? O presente que é. Falando, o Brasil ganhou o Oscar esse ano, a gente chegou no teatro, falou de música, falou a cultura cearense, falamos em Halder Gomes, o cinema estourou, né? Virou minissérie da TV Globo, o Cine Hollywood, é algo extraordinário. Como é que está a indústria do cinema, que tem grandes cineastas aqui do estado do Ceará, e como está a produção dos filmes aqui, além do Halder, lógico? Eu creio que também o nosso estado é um estado que precisa de mais investimentos em audiovisual, porque nós não somos a referência brasileira em cinema, embora tenhamos pessoas como o Halder Gomes, que são batalhadores, né? O Halder começou muito pequeno, a gente tem aquela versão de Cine Hollywood que é a primeira, né? Ele fez com pouquíssimo orçamento e tal. Recurso de nenhum, né? Basicamente, e aí ele cresceu. Creio que nós temos grandes talentos no Ceará, em tudo, em todas as vertentes culturais e artísticas, né? O cinema é uma delas. Mas nossa estrutura ainda não permite que nós tenhamos essa expansão. O Brasil ainda tem aquela coisa de eixo, o eixo do Sudeste. É verdade, é verdade. E esse eixo... Para um país continental, não podíamos ser assim, já tínhamos que ter desbloqueado esse tipo. Eu que viajei por todo o Brasil, morei em todas as regiões do país, é uma coisa que eu me sinto mal quando o Brasil fica dividido, a palavra é dividido, e é um país só. Isso. A gente tem um cadeado com o nome escrito eixo e um código de 5 dígitos lá, que poucas pessoas conseguem desbloquear em determinados nichos artísticos, ou nichos culturais, ou nichos de produção. Ainda, mas aqui e ali a gente fura a bolha. Halder Gomes é um exemplo disso, né? Inclusive a nível internacional, né? E ele usando dos recursos dele, né? A luta, né? Que ele era lutador de artes marciais, taekwondo, um grande amigo do Edmilson, junta com amizade com um profissional e faz equipes maravilhosas, trazendo o pessoal do humor também, né? Que é uma característica da cultura cearense, né? Como é que está essa história do humor muito modificada de Chico Anísio, de Renato Aragão, para esse momento agora do stand-up? Mudou muito, né? Volto para aquela frase do Belchior, de que o passado é uma roupa que nos veste. Vou escrever aqui, o passado... Ele dizia que o passado é uma roupa que não nos veste mais. Eu ouvia Belchior, assim, de terminar o disco, o lado, e colocar de novo. Passava a manhã inteira ouvindo Belchior. Mas o passado ainda nos veste, né? Mudou muita coisa. De Chico Anísio para cá, quanta coisa mudou, né? Eu acredito que nós, cearenses, como referências do humor, seguimos com esse título. Mas a internet veio para popularizar vários outros formatos, como é o caso do stand-up comedy, né? Então nós temos comediantes de todos os estados do país produzindo material com isso, fazendo show com isso. Isso é excelente, né? Nós pudemos segurar o humor bem feito, sei lá, só no Nordeste. Antigamente, por exemplo... A gente estava falando em divisão, a gente não quer divisão, a gente quer multiplicação. Não, jamais. Soma. Jamais.
E no humor acontecia, às vezes, algo parecido com a música, né? Há algumas décadas atrás, o sertanejo brasileiro, a figura do sertanejo brasileiro era aquele caipirinha mineiro do interior de São Paulo, né? Depois foi-se, né, com a música e outras referências até do teatro, essa figura do interior do Brasil foi se deslocando um pouco para o Nordeste. Aí nós vimos o caboclo sertanejo do Nordeste, Luiz Gonzaga trouxe muito isso, Dominguinhos continuou. E no humor também tem muito isso, as figuras, as máscaras cômicas, né? Que agora está bem espalhado. Então, eu creio que a gente continua produzindo um bom humor, a gente continua produzindo grandes talentos, mas talvez o Ceará tenha perdido um pouco a sua majestade com essa Espalhou-se, né? essa coisa que a internet nos trouxe, né? Mas a gente acredita que esse título vai ser difícil de ter outro parecido, porque a gente teve esse mestre, que é a base, né, do humor brasileiro, um homem que criou personagens como quase ninguém fez no mundo, né? 200 e tantos personagens, 200 e tantas vozes diferentes. O Chico é o mestre de tantos, né? E ele foi, de fato, a pessoa que inaugurou a carreira de dezenas e dezenas de outros artistas e comediantes, e é uma pessoa que merece a nossa reverência eternamente. Eu moro aqui há quase 15 anos, aqui no estado do Ceará. E o humor não é só dos artistas, o humor é da população. Você vai na roça, lá no interiorzão, tem tiradas assim que só no estado do Ceará que tem uma inteligência aguçada no sentido do rir juntos, do ser engraçado, do tratar bem. E isso em todas as áreas, da classe A à classe D, todos têm pessoas com humor. É difícil você chegar numa mesa, numa casa, onde não tenha uma pessoa que tenha aquele humor refinado. É uma coisa da cultura, da alma do cearense. Ou estou exagerando? De nada. Olha, Alberto, e a gente se identifica, é engraçado, né? A gente sabe que cearense é espalhado, e tem cearense no mundo todo. Então, quando a gente viaja e vai para outro estado, outra coisa, que sempre encontra um cearense, a gente se identifica. E não precisa nem dizer que é do Ceará. Quantas e quantas vezes já viajando, perguntei se aquela pessoa era do Ceará, confirmei, porque esse nosso humor nos aproxima, né? E alguns estados, você falou, o Brasil é um país continental. A gente chega em outros estados em que as pessoas são mais sisudas, né? São menos bem-humoradas. E o cearense chega lá para quebrar essa geleira e faz isso muito bem. Richel, eu tenho que te agradecer demais, cara. Foi muito bom e é tudo muito. Quando é muito bom é muito raro. Você me enfeitiça, sua voz, sua maneira de explicar. Eu queria pedir um favor enorme. Você pode fechar o Alma de hoje dando uma palhinha da música do Belchior? Pode ser? Ou a música que você escolher para a gente fazer um encerramento, você cantando? Pô, Belchior é difícil de interpretar, eu não sei nem o que cantar. O que você quiser. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade. E sem vontade de casar. Lindo, né? Lindo. Fagner, né? Foi homenageado aqui. E Belchior. Em grande estilo. E Belchior, você onde estiver. Obrigado, Richel. Obrigado, muito querido. obrigado. Foi muito uma delícia. Obrigado. Foi muito gostoso estar aqui com você nesse papo. Obrigado. Até a próxima.